Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje. Nosso bate-papo vai ser com a nossa querida dentista de gente pequena, doutora Sâmia Martins. Ela que é dentista, especialista e mestre em odontopediatria. Tudo bom, Isso, doutora Sâmia? tudo Seja bem, bem-vindo. obrigada. É um prazer muito grande estar aqui, de novo. Doutora Sâmia, a primeira pergunta que eu queria fazer para você: por que odontopediatria? Porque a odontopediatria é uma especialidade que a maioria dos nossos colegas dentistas na faculdade ele já foge, né? Já foge daquela correria, daquela criançada toda. Já imagina como vai ser um cenário no consultório você atender uma criança, né? Tem aquelas que realmente são bem colaborativas, mas tem aquelas que são assustadoras, verdadeiras, terríveis do dentista. Vamos lá, por que odontopediatria? Olha, eu sempre fui apaixonada por criança, mas a minha primeira especialidade foi em endodontia. Eu sou endodontista. Assim que eu saí da faculdade, na verdade, nesse primeiro momento, a afinidade com os professores acaba levando você para um determinado caminho, então eu acabei deixando a odontopediatria um pouquinho mais de lado. Mas na prática clínica, eu sempre tive muita afinidade com criança, muita paciência, gostava muito de atender criança, então eu saí da endodontia e mergulhei nesse mundo infantil, que é um mundo maravilhoso, e que hoje está em ascensão total. Então foi mais ou menos isso, a afinidade que eu tinha com as crianças, o bom relacionamento que eu tinha, e aí eu fui por esse lado. E a maternidade também acabou influenciando. A odontopediatria é uma das especialidades muito complexa, né? Complexa porque o seu paciente, na maioria das vezes, é um paciente não colaborativo, é um paciente que às vezes dificulta, mas isso eu acho que é muito relevante, né, doutor? Eu acho que Sim, devido sim. muito àquela ambientação, sempre é um desafio, né? Como é a realidade do dia a dia de um odontopediatra no consultório? Olha, como você mesmo bem colocou, hoje a gente tem uma ambientação diferente de algum tempo atrás. Então, assim, hoje o consultório, ele é planejado, ele é todo voltado para aquele público. Então, quando você chega no consultório, a criança chega no seu consultório, ela já consegue ver toda uma ambientação e ela consegue entender que aquele ambiente é um ambiente para ela. Então, isso acaba facilitando muito. Na especialização, por exemplo, onde a gente tem as clínicas maiores, a clínica de odontopediatria é sempre a clínica mais bonita, né? Porque é sempre a mais enfeitada, enfim. Então, quando a criança, ela chega naquele ambiente, que ela vê que é um ambiente totalmente preparado para ela, aquilo já gera nela uma empatia muito grande. Então, quebra aquele gelo inicial da consulta odontológica. Então, você ter um ambiente lúdico, um ambiente voltado para a criança e uma atenção especial a essa criança, isso já traz um impacto muito positivo para ela. Então, ela já desarma, então ela já vai com mais tranquilidade. Então, hoje, na odontopediatria, a odontopediatria que a gente pratica hoje no consultório é uma odontopediatria diferenciada. É uma odontopediatria voltada realmente para a criança e a criança consegue absorver e entender esse ambiente. Então, hoje é tudo bem mais fácil. Aí chega aquele consultóriozinho todo decorado, né? Chega a dar vontade Isso. de voltar à infância, né? Exatamente, É, exatamente. às vezes o odontopediatra não teve trauma de infância, não, porque não viveu a infância. A gente fica um pouco ainda nesse mundo infantil, eu Tentando. confesso. Mas hoje, a procura no consultório do odontopediatra, a gente sabe que hoje na odontologia passou bastante tempo, que ainda hoje é a doença que mais assombra a odontologia, a doença cárie. Nessa idade infantil, ainda é a cárie o mais procurado no consultório? Qual é a principal demanda hoje que nós temos no consultório do odontopediatra? Olha, hoje a gente tem sim uma geração zero cárie, porque os pais, as pessoas estão bem mais conscientes dessa necessidade de levar o bebê desde cedo na consulta. Então, assim, a gente tem muito paciente zero cárie, mas hoje, no consultório, nas clínicas de pós-graduação, sem dúvida, a cárie ainda é a doença mais prevalente, infelizmente. E, infelizmente, a gente ainda tem alguns mitos com relação à ida da criança ao consultório, os pais não colocam muita fé no que de levar e tudo. Então, assim, a gente ainda tem muito paciente com cárie, sem dúvida nenhuma. A gente tem outros problemas, claro, mas a cárie é
a doença mais prevalente hoje ainda, infelizmente, no consultório. Essa é o que a gente pretende reverter, né, na odontopediatria, mas é sem dúvida o que a gente mais vê no consultório. E hoje melhorou muito a questão dessas ações preventivas, né, na criança? Sim, sim, melhorou. A gente observa que tá em declínio, não é? A cárie, ela ainda está muito presente, mas a gente tem traumas, a gente tem outras demandas também. E as crianças que a gente consegue acompanhar desde muito pequenas, fazendo toda a parte preventiva, são crianças que estão se tornando adultos zero cárie, o que pra gente é, sem dúvida, uma vitória muito grande. É uma realidade já. Hoje qual o momento ideal, né? Vamos lá, a criança nasce, acho que a prevenção, ela nasce ainda na gestação, não é isso, doutor? Você pode até explicar com mais propriedade do que eu. Essa prevenção ela deve ser iniciada na gestação e após o nascimento. Qual a idade ideal para você fazer a primeira consulta com o odontopediatra? Então, como você bem falou, a gente inicia esse processo ainda na gestação, com o pré-natal odontológico, que já é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Mas, depois do nascimento, é ideal que essa criança vá ao consultório no primeiro ano de vida. Tá? É importante que nos primeiros 12 meses essa criança já tenha contato com o odontopediatra, porque é nessa primeira consulta que a gente vai avaliar, vai falar da importância de hábitos, enfim, uma série de coisas que são importantes para o futuro dessa criança. E esses primeiros meses de vida são cruciais para o que a gente vai desenvolver, para o que essa criança vai se tornar. E até mesmo também para começar a ambientar essa criança nessa idade. É importante também, não é, doutora Sâmia? Isso, é importante demais. Quanto mais cedo, melhor. Isso, quanto mais cedo, melhor. Tanto pela ambientação para a criança sentir que é um ambiente seguro, porque, por exemplo, quando você leva mensalmente o seu filho ao pediatra, nos primeiros 12 meses de vida, né? Comparativo. Então, o odontopediatra também tem que fazer parte dessa rotina de consulta, né? Assim como leva, bem comparado, né? Levar para o pediatra, tem que levar para o odontopediatra também, né? Isso. E uma coisa muito legal que a gente já vê é que os pediatras, eles estão, sim, pedindo que os bebês, que as crianças que os pais levem as crianças ao odontopediatra, justamente porque eles estão entendendo a importância disso. É uma realidade. Então, assim, como é que você leva o seu filho todo mês, até os 12 meses de idade, ao pediatra, e seu filho chega com 4 anos e nunca foi no odontopediatra, nunca visitou o odontopediatra, né? Então, às vezes, a demora de levar a criança ao odontopediatra ao dentista, né, de forma geral, porque às vezes no município, né, que a pessoa não tem um dentista, às vezes porque o pai, eu acho, fica esperando nascer o primeiro dente, né? Ou então nascer todos os dentes na boca para levar aquela criança ao odontopediatra. Essa necessidade é uma cultura totalmente errônea, né? Isso, exatamente. Os roletes gengivais, nasceu o primeiro dente, tem que levar ou antes? Explica. Tem que, assim, o ideal é que ela vá nesses primeiros 12 meses de vida. Ela não tem dente ainda. Ela não tem dente. Vamos lá, tem criança que nasce o dente depois de 1 ano. Mas não nasceu dente, não tem nenhum dente. É importante que ele vá, porque a gente vai avaliar, a gente, como odontopediatra, como dentista, a gente não olha só o dente, a gente olha a criança como um todo, a gente olha o desenvolvimento das arcadas, os freios, enfim, uma série de coisas, não é simplesmente dentes. E essa história que você estava falando sobre, não, mas eu não vou levar o meu filho no dentista porque ele só tem dente de leite, eu vou esperar cair tudo e aí quando ele tiver dente permanente eu vou levar. O que é uma ideia também completamente equivocada. Tá. Além da cárie, alguns defeitos, né? São comuns na criança de esmalte, desmineralização dos dentes, né? Isso. Hoje aumentaram-se muito os casos de hipomineralização. E a causa? A causa é multifatorial. A gente não tem um fator determinante ainda. A gente tem fatores ambientais, fatores genéticos, mas o que é importante é que muitas vezes essas alterações elas são confundidas com cárie, né?
São essas aqui, né? Isso, Pronto. isso. Essa é no molarzinho, mas tem algumas em dentes anteriores também que são confundidas com cárie. Então, é interessante a gente, o profissional, avaliar para saber se realmente o que é, se é um defeito, se é cárie, porque algumas crianças, alguns adolescentes têm sintomatologia. Então, é importante que seja tratado, que seja resolvido. E isso impacta também na estética, né? Impacta na qualidade de vida da criança, não impacta só na questão da alimentação, da sensibilidade, impacta na qualidade de vida. E hoje a gente busca muito qualidade de vida. Essa imagem, no caso, parece uma cavitação, né? Isso, parece uma cavitação. Isso aí não é uma cavitação, no caso. Não, isso não é cárie, isso é uma hipomineralização, é um esmalte mal formado. E o tratamento? O tratamento nessa região anterior é estético, né? Um tratamento estético. E nos posteriores, como esse dente é um dente mais fácil de cariar, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Na região posterior, por exemplo, a gente pode abrir mão dos selantes, né? Porque como esses dentes são dentes mais fáceis de fraturar, então é interessante colocar o selante. E o acompanhamento, é importante frisar isso. O acompanhamento de um paciente que tem defeito de esmalte não é um acompanhamento semestral, não é um acompanhamento anual. Pelo contrário, é um paciente que precisa estar no consultório a cada 3, 4 meses no máximo. Tá. E esses acidentes, trauma, é muito comum no consultório porque as crianças são muito danadas, então é piscina, corre. Isso, os traumas... São imagens, né, de traumas, Isso, né? e são traumas, né? Aí foi no segundo dia de trauma, e aí o acompanhamento que a gente fez, o dentezinho, a gente não precisou fazer nenhum tratamento invasivo, foi só realmente o acompanhamento. Mas são muito comuns também, e isso é uma coisa que desespera muito os pais, né? Os pais ficam muito angustiados, por isso que é muito importante você ter um dentista acompanhando o seu filho. Um dentista que você pode pedir ajuda para ele lhe orientar ali nos primeiros momentos pós-trauma. A tá? minha mesmo sofreu um trauma. Tá. Então, assim, é realmente muito comum e é uma coisa que desgasta muito a relação. Imagine, você ter que levar o seu filho no consultório, numa situação dessa, numa pessoa que ele nunca viu na vida, e para ele poder resolver, é muito angustiante. Ele chegar num lugar novo, onde eu preciso mostrar tudo que tem para ele, e não tenho tempo porque ele está numa situação de urgência. Então, assim, é realmente muito importante. E essas coisas só acontecem em final de semana, feriado. Por isso a importância da consulta ser nos primeiros 2 meses, para ir acompanhando. Exatamente. Ter todo esse preparatório da criança, e no caso, se acontecer, né, que ninguém... A gente não quer, né? Não quer que aconteça, né? Comigo aconteceu, infelizmente, né? Aconteceu a minha. E justamente os 2 centrais superiores, isso. Né? Mas ainda permanece ainda, né? Não, mas o acompanhamento tá certinho. Tá certo. Uhum. Doutora, e qual é a principal causa de trauma na criança? A gente tem alguns fatores de risco, como, por exemplo, a criança que é classe 2, né? A criança que tem a maxila mais proeminente, são crianças que quando caem, é fato. A primeira coisa que bate é o dente. A gente tem também alguns brinquedos, né? A gente tem traumas em parque aquático, que são muito comuns. Por exemplo, esse é no parque aquático, a criança vai descer de uma maneira diferente. Muito comum nos brinquedos da escola. Piscina também? Piscina, pula-pula. Tudo isso é muito comum da gente ver no consultório, esses traumas. Tá, então vamos lá. Então aqui para dar um recado importante, uma orientação importante que eu vou fazer. Hoje uma grande procura de traumas. E o que fazer na situação? Certo. Primeira situação, vou fazer uma pergunta assim, bem mais técnica, né? Se não tiver avulsão do dente, a avulsão seria o dente cair da boca. Então vamos lá. Primeira situação, se não acontecer a avulsão dentária, o que é que o pai tem que fazer? Então, a primeira coisa é ver se não bateu, se foi só a boca, se não teve nenhuma coisa, nada na cabeça, nada mais sério que precise de um atendimento de urgência, de emergência ali, na verdade, de emergência. Então, assim, tá tudo ok, foi só a boca. A primeira coisa que você vai fazer é acalmar a criança. Se acalmar e acalmar a criança. Isso é muito importante, porque se fica todo mundo desesperado, você não consegue resolver nada. Primeira coisa é todo mundo E a criança fica desesperada também. Isso, e a criança acaba ficando também mais desesperada ainda. Acalmou a criança, você vai tentar limpar
a boca dessa criança, se tiver sangue, você vai tentar limpar e ligar para o odontopediatra, primeira coisa. Ou para o dentista que acompanha a criança. A primeira coisa, se não tiver avulsão, é isso. Pronto, e a outra situação, se tiver avulsão dentária, qual procedimento tem que fazer nessa situação? Pronto, se tiver avulsão, se esse dente for permanente, a gente tem um período que esse dente pode ficar fora da boca, porque depois a nossa conduta é reimplantar. Mas para reimplantar, esse dente você precisa condicionar ele, ou no leite, ou no soro, ou na própria boca da criança de ladinho, e você tem que procurar o dentista nos próximos 60 minutos, tá? Quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser de ter sucesso no reimplante. Agora, se for dente de leite, a gente não indica, sob hipótese nenhuma hoje, a gente não tem estudo que indique que a gente vá reimplantar esse dente. Agora, é interessante a gente saber se realmente esse dente avulsionou, porque existem algumas situações em que os pais acreditam que o dente avulsionou, que o dente saiu da boca, não tá mais lá, perdeu, mas o dente acabou intruindo, o dente tá lá dentro e, na verdade, a gente precisa saber onde é que esse dente tá, se esse dente realmente saiu da boca ou se ele continua presente. Mas, no caso de dente de leite, no caso de dente descido, não existe a indicação de fazer o reimplante. Então, vamos lá frisar a recomendação da doutora Sami com relação a dente avulsionado. Dentes avulsionados são os dentes que, por algum trauma, algum motivo, esse dente saiu da boca. Então, se esse dente for permanente, né, doutora Sami, esse dente pode ser acondicionado em leite, dentro da cavidade oral do paciente ou em soro fisiológico. E procurar o dentista no máximo 1 hora. Isso, não é isso, doutor? exatamente. Procurar para tentar reimplantar esse dente e o prognóstico ser mais favorável para esse dente realmente permanecer na boca durante o seu período normal. Se for dente de leite, realmente deve ser desconsiderado, porém tem que procurar o odontopediatra ou o dentista para outros tratamentos necessários. Não é isso, doutora Sami? Pronto, exatamente. Só para frisar isso aí para os nossos ouvintes, ser uma orientação importante para eles. Isso, né? é importante. Até para os profissionais que vão nas escolas, que trabalham no PSF, possam dar essa orientação nas escolas também. Isso é uma coisa muito importante, porque é com muita frequência que acontecem esses acidentes na escola. Então, aos colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é importante que vocês façam essas orientações quando vocês forem nas escolas, fazer a parte preventiva, vocês orientem também com relação ao trauma, porque hoje ainda existe uma desinformação muito grande. E a incidência é grande, né? E a incidência é alta, principalmente nas escolas. Doutor, e com relação ao uso de chupetas e dedo, ainda é uma frequência no consultório? Isso, a gente ainda tem uma Aí frequência... você tem uma fotozinha bonitinha, logo com 2, né? Foi só uma não, essa aí tava com vontade, né? Botou logo 2 na boca. Realmente, ainda é muito frequente o uso da chupeta. É uma discussão que a gente tem com relação à chupeta e dedo. A gente não tem uma unanimidade na odontopediatria com relação a isso. Ainda existem muitas discussões. O que seria menos pior? A gente não tem melhor. O que é que não pode? A gente não tem melhor. Mas você vai dizer isso para algumas mães, a mãe diz assim, uma salvação. Uma salvação. Mas assim, quando a gente é odontopediatra e mãe, a gente sabe que tem um diferencial aí. Claro, a gente não é contra a chupeta, não é que você não vai usar a chupeta de jeito nenhum, a gente tem casos e casos, né? O importante é que esse hábito, ele precisa ser removido antes de 1 ano de idade, tá? Então, nos primeiros 12 meses de vida, é importante que a criança, a gente faça a remoção da chupeta ou do dedo. O dedo a gente sabe que é muito mais difícil, muito mais complexa essa remoção. Mas o da chupeta, que você tenha a opção de tirar a chupeta, é muito interessante que a gente faça isso até 1 ano de idade. As consequências da não remoção da chupeta? Olha, as consequências... Na verdade, a gente indica que não use a chupeta no primeiro momento, é justamente para estimular a amamentação. Né? A nossa intuição é estimular que a criança seja amamentada de maneira saudável, sob livre demanda, que é o ideal. Agora, as consequências, a gente tem alterações na fala, a gente tem alterações na mordida, a gente tem a mordida aberta anterior, a mordida cruzada posterior, que afeta
enfim, a qualidade de vida da criança, afeta a fala, afeta a Desenvolvimento, alimentação, né? o desenvolvimento da face, né? Se você tem uma mordida unilateral, você tem um desenvolvimento que não é harmônico, né? E o que acontece é que muitas vezes os pais querem fazer esse tratamento. Ah, não, eu vou esperar ele trocar todos os dentes para poder tratar. O que é um pensamento inadequado na realidade que a gente vive hoje. A gente, na odontopediatria, a gente tem essa consciência de que o tratamento ele precisa ser o mais precoce possível. Doutora, tirando uma dúvida, né? A chupeta ortodôntica e a chupeta normal, faz alguma diferença ou não? Assim, hoje a gente tem chupetas que na verdade, elas nem foram projetadas para ser chupeta. A gente tem chupetas que tem uma como é que eu posso dizer? O bico dela é muito grande, muito grande. Na verdade, elas foram projetadas para você estimular a boca da criança, colocar o dedo dentro e estimular. E elas são usadas como chupeta. Claro, a gente não indica o uso de nenhuma chupeta, mas se tiver a necessidade do uso e existem algumas situações onde a gente precisa abrir mão disso, de preferência as ortodônticas. A diferença Isso, faz uma diferença. Faz uma diferença. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, a nossa cárie, né? Que a cárie realmente é a falta de higienização adequada da criança. Qual é a dúvida mais frequente em relação à higienização da boca de um recém-nascido? Assim, antigamente, a gente indicava a higiene oral antes do nascimento dos primeiros dentes. Então, a nossa justificativa, ainda bem que a ciência é uma coisa que evolui muito e os estudos estão sempre evoluindo nesse sentido. Então, eu até brinco, a gente fala, a gente tem uma certeza hoje, mas a saúde é muito dinâmica, né? Os estudos, a ciência é muito dinâmica. Então, antigamente, a gente indicava, olha, o recém-nascido, vamos limpar com a gaze umedecida, para o bebê ir se acostumando com a manipulação oral. Só que hoje, isso a gente não indica mais. Por quê? Porque para fazer a limpeza, para o paciente ter cárie, ele precisa do hospedeiro. E o hospedeiro é o dente. Se não tem dente, não tem necessidade de fazer a limpeza. Principalmente as crianças que são que são somente amamentadas, tá? Porque senão você tá removendo ali substâncias que são muito importantes. E, na verdade, quando você faz a limpeza, se essa limpeza for exagerada, ela pode, inclusive, facilitar o aparecimento de alterações, de fungos, de alterações bucais. Pronto, e quando devemos fazer essa higienização? Quando a criança deve fazer uso da escova dentária? Pronto. A escova, na hora que nasce o primeiro dente, a gente já tem que ter a escova. Claro, a escova vai ser compatível com o tamanho da boca, com a quantidade de dentes que estão nascendo, mas nasceu o primeiro dente, a gente já tem que usar a escova. Pronto. E o creme dental? O creme dental, de uma maneira geral, a gente utiliza desde o nascimento do primeiro dentinho. O creme dental é um creme dental com flúor. A quantidade, ela vai depender da idade da criança, de quantos dentes essa criança tem, porque tem uma variabilidade. Eu não posso dizer que uma criança de 2 anos tem 20 dentes na boca. Não, eu tenho uma criança de 2 anos que tem 10 dentes na boca. Então, tem uma variabilidade. Por isso a importância da ida no consultório odontológico para você poder determinar. Porque quando o profissional, ele passa um creme dental, quando o profissional ele passa uma escova de dentes, ela é compatível com o tamanho da boca daquela criança e a quantidade de escovação também. É uma prescrição. E as pessoas, e às vezes muitos profissionais, eles não dão valor a isso. Isso é uma prescrição. Você está prescrevendo uma medicação para o seu paciente. Né? E é importante frisar isso. Uma outra coisa importante é essas escovas, né? Muita gente ainda utiliza essas dedeiras, essas escovas de silicone, essas escovas que tem muita propaganda na China, mas são escovas que são só para massagear. Essas escovas, elas não escovam dente. É para massagear gengiva, tá? Então, é importante frisar isso também. O correto, nasceu dente, escova tradicional. E escova tradicional. Tamanho adequado. Isso, tamanho adequado para a criança. Tá? E usar creme dental também infantil, né? Isso, porque creme dental. O preparo do dentifrício, né, do creme dental, ele é diferente para criança, né? Isso, exatamente. E até quando usar um creme dental infantil?
Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem pacientes e pacientes. Então, às vezes, a gente tem um paciente, por exemplo, tá naquele período intertransitório, que nasceu os molares e nasceu os dentes anteriores. E é um paciente que não tem uma escovação muito legal, é um paciente que dá um pouquinho de trabalho. Aí já seria interessante a gente usar o creme dental de adulto. Mas se é um paciente que tem uma higiene boa, que é bem motivado, que tem uma escovação legal, é um paciente que pode continuar aí até a troca de todos os dentes com o creme dental infantil. E, além disso, nós temos outro acessório de higiene, que é o fio dental. Quando você recomenda o uso do fio dental? Pronto, isso é uma dúvida também muito frequente, porque às vezes os pais falam, meu Deus, mas só tem 2 dentes, doutora, você já quer que eu passe o fio dental? Sim, se tem ponto de contato, tem que usar o fio dental. Você não vai precisar usar o fio dental num bebê que tem 2 dentes 3 vezes ao dia, né? Mas se tem ponto de contato, já tem que iniciar o uso do fio dental. É importante frisar isso. Então, só para esclarecer aí para o leigo, né, nossos ouvintes, o ponto de contato é 2 dentes se encostando no outro. Né? Falei de forma bem leiga, né? Então, como essa foto aí, uma criança só tem 2 dentes, e um tem contato com o outro, que às vezes ele tem o diastema, que é o espaço entre um dente e outro, e realmente não tem necessidade do uso de fio dental. Exatamente. Tá certo. E doutora, e também na criança hoje, né, até mesmo os meus filhos, todos 2, ambos, né, eles sofrem de bruxismo. Uhum. Né? Esse é comum e qual o motivo do bruxismo na criança? Tá. Então, hoje no consultório odontológico, essa também é uma queixa muito frequente, a questão do bruxismo. O bruxismo em criança, ele é multifatorial. Em adulto, a gente tem uma tendência de levar o bruxismo a estresse, a ansiedade. Nessa primeira infância, geralmente o bruxismo não está relacionado ao estresse e à ansiedade. Hoje, uma das principais causas de bruxismo em criança são questões respiratórias. Então, as ites da vida, rinite, faringite, essas questões respiratórias é que provocam o bruxismo na maioria das vezes. Uma outra coisa também que é importante... Aí, no caso, tem que pegar uma avaliação com o otorrino, né? Tem que ser encaminhado. Exatamente, com o otorrino. Ver se não tem nenhum tipo de obstrução, né? Porque a obstrução das vias aéreas também pode provocar bruxismo. Porque, assim, é interessante as pessoas entenderem que bruxismo não tem nada a ver com dente. Dente é só a consequência. O ranger é só a consequência. O bruxismo, ele é muito mais complexo. Envolve sistema nervoso central. Não é ranger o dente, não é barulho de dente. Então, assim, é importante, é uma equipe multiprofissional. Por quê? Porque, vamos lá, a gente vai ver no otorrino se não tem nenhum tipo de obstrução, se tá respirando direitinho. Uma coisa muito importante para avaliar são a questão das telas. Tá? Então, a tela é uma coisa que influencia muito no padrão de sono. E se a gente tem padrão de sono alterado, a gente pode ter bruxismo. A gente pede para os pais, depois que a gente vai na avaliação do otorrino, por exemplo, a gente pede para os pais fazerem higiene do sono nas crianças. Então, 2 horas antes de dormir, nada de TV, de tela, de celular. Cria ansiedade, aí termina criando a noite de sono. Exatamente. Também ruim para a criança. Açúcar também. E aí acorda com dificuldade, né? Exatamente. Aí já quer, meu filho não gosta de acordar, então esse que hora ele dormiu. Isso. Como foi que ele dormiu à noite? Exatamente. Né? Inclusive, aos finais de semana, a gente pede que os pais, eles tenham aquela rotina, inclusive aos finais de semana, nas férias, criem essa rotina, porque tudo isso afeta o padrão de sono da criança. E se afeta o padrão de sono, é bem provável que apareça o bruxismo. Então, doutor, nós falamos aí de cárie, nasce primeiros dentes, a importância da higienização desde criança, né, da cronologia dessa higiene. Qual a importância da permanência de um dente de leite? Né? Porque nós temos uma cultura ainda, né, nós temos na nossa cultura ainda, que dente de leite é um dente descartável, é um dente, cariou, tá ruim, tira, joga fora. Não se faz canal em dente de leite, arranca logo, né? Vamos falar um linguajar bem leigo mesmo, tira logo esse dente, vai nascer outro, né? Sim. Qual a importância da permanência de um dente de leite hoje nessa criança? Olha, é tanta coisa que eu acho que a gente passaria a tarde inteira conversando para falar sobre isso, né? sobre esse assunto. Mas olha, impacta diretamente
na alimentação dessa criança, na fonação, a gente precisa, a depender do dente que essa criança perdeu, ela precisa desses dentes para falar alguns fonemas. Isso impacta na alimentação dessa criança. Enfim, impacta na estética, na qualidade de vida. Outra coisa, a depender do dente também, se for um dente posterior, a gente vai ter alteração no espaço, a gente vai ter uma modificação total na arcada. Então, isso é um prejuízo sem precedentes. Perder um dente de leite, hoje, a gente sabe que é um desafio muito grande, muito grande. E aí, eu trouxe esse caso aqui é um caso da nossa clínica, daqui da ABCD, de especialização, uma criança que perdeu o dente, ela perdeu esse dente por trauma, e aqui as alunas fizeram uma prótese para manter o espacinho desse, e principalmente pela estética, realmente, que era uma coisa que incomodava. Geralmente, as meninas, elas são bem mais vaidosas, elas se preocupam se tá tudo bem. Então, era uma criança que tinha essa dificuldade de sorrir e de conversar, de se comunicar, porque não tinha dente. Então, a gente devolveu qualidade de vida para essa criança, a gente devolveu alegria para essa criança, e é uma coisa que deixa a gente muito feliz, muito satisfeito. É porque isso termina gerando bullying no colégio, né? A questão da fala, que vai alterar a fonação, perder o dente, aí porteira, banguela, aí começa a surgir os apelidos e o bullying começa a surgir a criança, e depois a criança não quer mais colégio. Aí é uma série de fatores que às vezes a mãe não sabe nem identificar qual foi o motivo da criança não querer ir para o colégio, então tá dando ruim no colégio com relação à nota, de relacionamento com outras crianças, e aí justamente o problema às vezes está dentário, né? E hoje, a gente na odontopediatria, a gente preza muito pela qualidade de vida da criança. A gente preza pelo que a criança sente. Então, antes de perguntar, por exemplo, para o pai, você deseja que o seu filho coloque uma prótese? Isso incomoda você? A gente pergunta para a criança. Isso incomoda? Claro, a gente tem a maneira correta de perguntar, para não direcionar. De abordar, né? Isso, para não direcionar. Mas a gente está interessado em saber o que é que essa criança pensa a respeito disso. Por quê? Porque, como você bem falou, isso impacta de maneira direta na vida dela, no relacionamento dela. E quando a gente pensa isso a longo prazo, lembre-se, eu digo muito isso para os meus alunos, a gente está formando adultos. Aquela criança ali, ela vai ser um adulto. Então, a gente tem que pensar nela a longo prazo. A gente não está preocupado com ela só agora. A gente está preocupado com as consequências de, por exemplo, uma criança que sofreu bullying, uma criança que ficou sem os dentes de maneira precoce e sofreu com isso. Como é que isso vai repercutir nesse adulto, né? É importante a gente conversar sobre isso também. Doutora Sâmia, aqui a gente tem fazer algumas perguntas que a gente tem, que às vezes é mito ou verdade, né? Que dente de leite não dói? Dente de leite dói, e dói pra caramba. Igual de adulto, né, doutora? Exatamente igual. Não subestime a dor de um dente de leite. Gente, dente de leite dói exatamente da mesma forma do dente de adulto. É porque, às vezes, se tem a impressão de que quando o dente de leite, ele acaba caindo, né? Quando no processo natural, ele amolece, cai, a gente fica com a impressão de que, meu Deus, mas ele é tão pequenininho, mas, na verdade, para ele ficar pequenininho foi todo um processo. Ele é bem grande, bem grande, tá? Então, realmente, dente de leite dói e dói muito. Creme dental de bebê pode ter ou não pode ter flúor? Creme dental de bebê tem que ter flúor. Só que a quantidade de creme dental, a quantidade de flúor que tem nesse creme dental, ela vai ser prescrita pelo odontopediatra ou pelo dentista do seu filho. Mas, de uma maneira geral, o creme dental precisa ter flúor. Agora, também, a frequência que ele vai usar também é o profissional que vai determinar. Então, dente de leite faz canal ou não? Arranca logo. Dente de leite faz canal. Faz canal igual dente de adulto. Tem o nervinho lá dentro, do mesmo jeito do de adulto. Eu até brinco que quando eu atendia adulto ainda, eu cheguei a trabalhar no PSF, e quando eu atendia adulto, eu brincava, meu Deus, eu prefiro tirar 3 dentes de adulto do que tirar um dente de criança. Dá muito trabalho tirar dente de criança que não tá na época de sair. Então, assim, faz canal, e por isso é importante a questão preventiva. E faz canal do jeito de adulto, tá?
Outro mito que é comum, nós acabamos de falar de bruxismo. Eu ouvi quando era criança, e eu vi bastante, né, que bruxismo a criança estava com verme. Mito ou verdade? Isso é mito. Inclusive, existe estudo científico avaliando essa questão do bruxismo relacionado à verminose. Que era tão comum, né? Era tão cultural né, que estava relacionado com a verme. Não, então, mas é aquela história que a gente já falou. É multifatorial, é importante... Criança ranger o dente, remédio de verme. Isso, não vai melhorar. Inclusive, no consultório, alguns pacientes Ele vai melhorar, não do bruxismo. Não do bruxismo. Tem alguns pacientes que chegam no consultório e falam, doutora, eu já dei, inclusive, remédio de verme pra esse menino, e esse menino não para de ranger o dente. Eu falei, não, remédio de verme não vai melhorar o bruxismo. Isso é mito, não existe essa correlação, e os estudos mostram isso. O tratamento do bruxismo, como a gente já conversou, é multifatorial, envolve dentista, otorrino, o pediatra, às vezes fisioterapeuta, às vezes psicólogo, psiquiatra, a depender da situação. Mas, sem dúvida nenhuma, o odontopediatra, o dentista, ele vai ser capaz de lhe encaminhar da melhor maneira possível. Então, escova tradicional ou escova elétrica? Já que a elétrica é mais moderna, é mais nova, qual é a melhor? A escova elétrica, ela tem sim alguns benefícios. Como, por exemplo, algumas crianças que têm algum tipo de sensibilidade oral, é interessante a gente usar a escova elétrica. Mas a escova elétrica, ela não é melhor do que a escova convencional, tá? Não existe essa eficácia melhor. Às vezes, por exemplo, quando a criança está no processo de iniciar a escovação sozinho, que é ali por volta dos 6 anos de idade, 7 anos, que ele começa a ter uma destreza melhor, a gente pode usar a escova elétrica para motivar. Mas é interessante, é que nem quando você dá um brinquedo novo para uma criança, né? Ali nos primeiros minutos é ótimo, é maravilhoso, eu quero escovar toda 30 hora, vezes por dia. 30 vezes no dia, isso. Mas depois não é mais novidade, então volta a ser convencional, então não tem sentido. Agora, em algumas crianças que têm algum tipo de sensibilidade oral, e a gente, como odontopediatra, a gente é capaz de identificar essa sensibilidade, e no nosso curso de odontopediatria aqui da ABCD, é um diferencial. Nós temos uma aula de terapia ocupacional aplicada à odontopediatria, que é justamente para os acadêmicos, enfim, para os acadêmicos não, para os dentistas, os futuros odontopediatras, eles saberem identificar, por exemplo, o caso de indicar uma escova elétrica, porque existem algumas situações. E esse é um diferencial do nosso curso de odontopediatria da ABCD. Tá, então, já que você falou no curso de odontopediatria, o que lhe motivou a entrar no magistério, né? No magistério, ser coordenadora de um curso de odontopediatria. Porque antes de ser dentista, eu queria ser professora. Então, eu juntei o útil ao agradável. Dentista e professora. Mas, na verdade, professor Sérgio, o que me motivou... Quando eu fiz especialização em odontopediatria fora, quando eu vim para Teresina para abrir o consultório de odontopediatria, eu vi que existia uma demanda muito reprimida na odontopediatria. Eu cheguei e eu já tinha a minha agenda lotada. Como eu tinha uma agenda lotada, eu tinha acabado de chegar, ninguém me conhecia ainda como odontopediatra, eu ainda era, para muitos, endodontista. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, nossa, a gente precisa de mais odontopediatras. E uma outra coisa que me chamava a atenção era, por exemplo, receber pacientes de muito longe, do sul do estado. Hoje a gente tem alunos de muitos locais, graças a Deus. E hoje, então, quando eu recebo um paciente de longe, eu falo, nossa, mas eu tenho uma aluna que é de lá, eu tenho um aluno que é de lá. Você pode ir no consultório que ele é extremamente qualificado. Então, o que me motivou foi realmente isso, a necessidade. E é uma área que está em ascensão. É uma área que a gente tem muito cliente, os clientes não param de nascer. Os clientes não param de nascer, então é uma área que está realmente em ascensão. E a gente já consegue ver isso nos nossos cursos, né? A gente vai ficar com 3 turmas de odontopediatria na ABCD ao mesmo tempo. O que, imagino eu, o senhor me corrija se isso já aconteceu. Não, nunca aconteceu. E, na verdade, você está com a turma agora, né, com as matrículas abertas, né, finalizando já as últimas vagas, já está confirmada a turma, não é, professora? Isso, exatamente.
Então, aí, quem tiver interesse aí de fazer odontopediatria, entre em contato nas redes sociais, nossos canais de comunicação e faça a matrícula aí no curso da doutora Sami, aí no curso de odontopediatria, o mercado aberto, se você gostar realmente de criança, ou então se você quiser testar, ela vai fazer você gostar de criança, né, doutora Sami? Pode vir que eu vou fazer. Na verdade, não tem muito esforço, é uma coisa bem natural. Criança é uma coisa fantástica, é uma coisa... você tratar a criança é uma coisa muito interessante, porque é de uma naturalidade, as coisas fluem muito fácil. Então, quem não gosta é porque não viu uma odontopediatria legal. Se tiver visto a odontopediatria que a gente faz, que é uma odontopediatria voltada para o paciente, uma odontopediatria divertida, leve, com certeza vai gostar, eu garanto. Inclusive convidar aqui para um dia de clínica, quem tiver curiosidade e tiver interesse em fazer odontopediatria, eu acho que a motivação é você vir aqui na ABCD num dia de clínica de odontopediatria. Você vai ver toda a clínica fantasiada, né, ajeitada, organizada, decorada para receber as crianças, inclusive os alunos e os professores, né? Então ficam todos lá. Outro dia eu cheguei e estava lá o povo vestido de personagem, né, dos Marvels, né? Então fica os jalecos, né? Os jalecos, as batas são todas fantasiadas, decoradas com personagens. Isso. E as cadeiras também ficam todas decoradas. Então isso, na verdade, é a ambientação, né, doutora Sami? Isso aqui é justamente o diferencial de você levar o seu filho, levar a criança a um consultório especializado em odontopediatria e levar o seu filho a um consultório de um dentista normal, né, doutora? Isso é a grande diferença. Existe a diferença e as crianças notam muito essa diferença. E uma coisa que eu prezo muito, professor, é pela questão... a gente não é que seja palhaçada. Pelo contrário. Eu sei que tem os odontopediatras que são bem palhaços, que são bem engraçados, que são... Mas a odontopediatria é coisa de gente grande. A odontopediatria é coisa séria. A gente brinca com seriedade. Então, não é ser palhaço, não é fazer bobagem, não. É ser agradável, é mostrar para a criança que ele está num ambiente que é preparado para ele, mas sim, fazer uma odontopediatria com seriedade. E engraçado, né? No seu consultório, no seu Instagram pessoal, né? Pessoal profissional, no caso. É dentista de gente pequena, né? Isso. Na verdade, gente, né? Né? Dentista de gente pequena. Como surgiu esse nome aí? Justamente valoriza, né? Faz. E aí, quando eu atendo os meus adolescentes, né? Os mais velhos, nossa, tia, a senhora devia mudar esse nome, né? Mas é porque, assim... É dentista de gente pequena, porque né, naquela ideia de saber que aquela criança vai crescer, que a gente está cuidando dela, que ela é gente também, que ela é um ser humano. Não é só uma criança, Isso, né? Não é só uma criança. As suas vontades, suas ideias têm que ser respeitadas, ela tem que ser ouvida, né? Exatamente. É interessante, você falou, né? Quando você vai colocar, no caso, o exemplo do trauma, que a criança perdeu os dentes, ela tem que ser consultada se aquilo incomoda ela e se ela quer usar uma prótese, né? Isso. Então, é por isso que ela tem que ser ouvida, né? Isso. E não a vontade do pai, porque o pai pode achar ruim, achar feio e tudo, mas para ela pode estar natural e não está trazendo nenhum transtorno para ela, né? Exatamente. E se ela fosse forçada a usar aquela prótese, talvez aí comece a ter um transtorno para ela. Exatamente. Não é verdade? Por isso que ela tem que ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. E é super interessante falar sobre isso. Psicologia, né? Psicologia. E é uma coisa que a gente aborda também muito no nosso curso. Psicologia voltada para odontopediatria. Porque a psicologia, ela anda de mãos dadas com a odontopediatria. A gente, às vezes, é mais psicólogo do que dentista. Do que dentista. E não é para criança só, não, para os pais também. Né? E, na verdade, para os pais, né? Quem dá mais trabalho são os pais, são os pais, são as né? crianças. Porque às vezes o pai quer porque quer fazer aquilo, mas a criança não quer. A criança não quer, acontece com muita frequência. E aí, se for, por exemplo, alguma coisa móvel, o pai vai fazer aquele investimento e ela não vai usar. Por quê? Porque ela não quer, não faz diferença para ela. Por isso que é importante a gente dar voz e vez a essas crianças. Então, pessoal, queria agradecer aqui imensamente a presença da doutora Sâmia, nossa odontopediatra aqui, dentista de gente pequena. Então, você pode acompanhar nas suas redes sociais também lá, @dentista de gente pequena, ou então na ABCD do Complexo Leste. E se você tiver interesse em fazer odontopediatria, nos procure e você terá um excelente professor, um excelente mestre e uma excelente colega de profissão. Então,
Queria agradecer imensamente aqui a sua presença. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Já é a segunda vez que ela vem aqui no nosso podcast e com certeza vem mais vezes falar de outros temas ligados ao odontopediatria. Obrigado, doutora Sâmia. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E eu queria reforçar o convite de quem não conhece essa odontopediatria diferenciada, que é a odontopediatria que a gente faz aqui na ABCD Piauí. Venham conhecer, venham no dia de clínica, venham no dia de aula, para entender esse mundo que é um mundo fantástico, que é o mundo da odontopediatria. Um prazer muito grande, professor Sérgio, estar aqui e espero voltar em breve.